Olá, pessoas lindas e maravilhosas. Boa noite, tudo bem? Hoje nós iremos iniciar mais uma noite de um papo inteligente. Seja muito bem-vindo, Wagner. Seja muito bem-vinda, Lígia. Hoje nós iremos iniciar um papo inteligente com a nossa querida Lígia Costa Rosa, doutora, advogada, vereadora, atualmente vereadora em São Francisco do Conde, na nossa cidade natal. Um ser humano incrível, uma mulher maravilhosa, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer de perto. Um ser sensacional. Lígia, quando você quiser, você pode solicitar aqui, tá? Para entrar. Para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo das segundas-feiras. Tenho aqui zilhões de perguntas para fazer a Lígia, porque o tema é... Eu tava louca para poder debater esse tema, para poder a gente bater papo sobre isso. Maravilha, Ah, entrou de primeira. boa noite. Boa noite. Tudo bem, Tudo querida? bem? Ansiosíssima, nossa. Eu tava aqui que eu não me aguentava para poder bater esse papo. Obrigada. Obrigada pelo Eu, convite, obrigada pela apresentação. Eu só tenho a agradecer. eu quem agradeço, nós do Coletivo Dolores, quem agradecemos por você aceitar o nosso convite, por se fazer tão presente, né, nas nossas causas. Quando eu falo nossas causas, porque nós temos lutado muito pelas causas, pela causa feminina, né, por nós enquanto mulheres, em reafirmar todo o tempo que nós precisamos nos unir, que nós precisamos lutar pelas nossas causas, por tudo aquilo que abraça o feminino. E, infelizmente, tem sido algo árduo, doloroso, difícil, complicado. Mas a gente não pode parar, a gente não pode estagnar porque algo deu errado, porque está sendo meio complicado, porque está sendo meio difícil. A gente precisa perdurar, a gente precisa continuar, a gente precisa prosseguir, porque o intuito é vencer. E com Com certeza. desistência não há vitória. E se tem uma coisa que mulher sabe fazer é resistir, né? Isso. E nós iremos resistir até o fim, porque no final vem a vitória. É, deixa só eu falar para você rapidinho um pouco sobre o Coletivo Dolores. Sim. O Coletivo Dolores é um grupo de mulheres. Foi um sonho da nossa rainha Jaime. Acredito que daqui a pouco ela está entrando, porque é uma mulher que faz 1,5 milhão de coisas. Mas daqui a pouco ela entra aqui, você vai conhecê-la. É, o Coletivo Dolores é um sonho de Jaime, ao qual ela apresentou para a gente e hoje nós sonhamos juntas. A nossa primeira gestação do Coletivo Dolores foi um livro. Nós escrevemos um livro junto no coletivo, que é a Antologia, um jardim de coxa de retalhos, e que será lançado na Bienal do Livro, agora no dia 21 de junho, no Rio de Janeiro. E em nome de Jesus estaremos lá lançando o nosso livro. Nós tivemos nossa segunda gestação, foi um seminário virtual que foi lindo, emocionante, foi perfeito. Nós temos um grupo de mulheres, um grupo terapêutico para mulheres que sofrem todo tipo de violência. Se você souber de alguma mulher que tenha necessidade de participar, de entrar nesse grupo, é só encaminhar que a gente está aqui para abraçar. E temos as segundas-feiras, que nós estamos aqui toda segunda com a mulher inteligente batendo um papo sensacional. Oi, Irol. Semana passada foi com Carol, foi perfeito. E nós estamos também programando para fazermos um bazar, que a gente precisa colocar esse negócio para crescer, a gente precisa colocar esse negócio para funcionar. E sem patrocínio é meio complicado, a gente precisa se movimentar, né? Então a gente está. Nós estamos nos programando para fazer um bazar, para poder arrecadar fundos, para poder a gente ter o nosso espaçozinho, tudo direitinho para trabalhar de uma maneira mais confortável, né? Também para recepcionar o público, para ter um espaço físico para recepcionar as pessoas, que também é muito importante.
E eu não costumo apresentar as minhas convidadas, porque, como eu sempre digo, aqui não é o espaço da Marisa. Aqui nós temos voz, nós temos vez, e eu acredito que cabe a vocês ocupar o espaço que lhe pertence, dizer o que você veio a fazer aqui, quem é você, contar-nos a sua história, a sua trajetória, que eu sei que é linda, pelo pouco do que eu já sei, é linda. Falar sobre o tema a qual nós vamos debater. E quero dizer para você que eu fiz, dentro de tudo, que eu falei para você, eu fiz um monte de perguntas. São perguntas simples, porém são perguntas importantes, né? Não só para mim, para a Elane escutar, mas importante para todas as outras mulheres e para todas as outras pessoas que vão estar presentes aqui assistindo e que esperam a gente postar para assistir depois, que nós temos esse público também. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer para você que você, para mim, na minha concepção, enquanto pessoa, enquanto ser humano, é um ser sensacional. Não me interessa a opinião do outro, interessa para mim, no momento é a minha. Você é um ser sensacional. E dizer para você, mais uma vez, muito obrigada. O palco é seu e pode brilhar. Sinta-se à vontade. Oh, muito obrigada de novo. Tanto a você quanto a Roy, a todas as mulheres que participam, que fazem esse projeto maravilhoso. Eu acho que iniciativas como essas é que a gente precisa fortalecer, porque é através disso que a gente faz a ruptura mesmo, de barreiras, de tabus, do comodismo, que às vezes simplesmente não está deixando a gente infeliz, mas também não está fazendo o que a gente deveria estar aqui, vivendo. E a gente é só mais uma mulher sobrevivendo. São projetos como esse que unem mulheres, que dão voz, que fazem com que a gente não seja chata, como se a gente não estivesse ocupando um lugar que não é nosso. Não, aqui vocês estão proporcionando que a gente se aproprie de um lugar, de uma voz, que a gente se sinta à vontade, que outras mulheres na tela, estando aqui online, ouvindo depois, se sintam à vontade com o que está sendo falado, que a gente possa abordar tudo que a gente quiser, né? Então, parabéns a vocês pelo projeto. Contem comigo no Bazar e na continuidade desse projeto aí, que eu acho. E tudo começa assim, Alane. Não adianta. Quando a gente vê projetos que estão ONU, projetos que estão sendo financiados, projetos que estão internacionalmente ganhando prêmios. Quando você vai ver o começo sempre foi a sala de alguém, algo improvisado, um sonho, porque o que faz um projeto dar certo não é o dinheiro por trás, não é o financiamento, é a essência. Ter pessoas que acreditam que aquilo ali vai dar certo. Porque você pode ter todo o patrocínio do mundo, se não encaixar, se você não acreditar no que você está defendendo, Não o vai. projeto morre. Então, é um orgulho para mim essa oportunidade de estar participando aqui e falar de mim. Eu aprendi com você isso, que é difícil para cá. Ah, meu Deus. Eu ainda estou nessa fase. É uma dicotomia, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente pública, sempre fui aquilo que a gente chama da menina para frente, que fala, que faz teatro, que faz todas as apresentações da escola, mas sempre para falar de um tema, sempre para falar do outro, sempre para falar o direito, sempre para defender uma tese, para levantar uma bandeira. E aí, quando a gente tem que fazer esse exercício agora, que eu estou aqui falando para enrolar, que a gente tem que se apresentar, fica mais pessoal. Então, a primeira Sim. coisa é isso. Eu sou Lígia, eu sou filha, eu sou neta de mulheres maravilhosas, de mulheres mais fortes do que eu, mais inteligentes do que eu, mais corajosas do que eu. Toda vez que eu me apresento, principalmente nesses espaços que a gente está falando de pautas femininas, eu preciso dizer isso.
porque eu tive privilégios, eu tenho privilégios devido a essas mulheres, devido a essa ancestralidade. Além de minha avó, inclusive, tantas outras mulheres que nem do meu sangue eram, mas que precisaram morrer, serem violentadas, tirar o engasgo da voz, romper silêncios, para que hoje a gente pudesse estar aqui, num espaço Sim, seguro, podendo falar, usando da tecnologia, sendo independentes e podendo criar projetos como esse. Então, eu sou filha de Jane Melry, neta de Dona Ivone, e sou advogada. Sou filha, eu vou falar muito, mas eu sou aquela eterna sonhadora. Eu sempre fui aquela estudante nota A, apaixonada por livros, continuo sendo, mas em algum momento eu me descobri mulher. E aí é uma coisa que a gente vai tratar muito hoje, é essa invisibilidade. Quando eu tô falando de mim, eu tenho que falar que eu sou filha de alguém, eu tenho que falar que eu sou neta de alguém, eu tenho que falar da minha profissão. E quem é Lígia? Falar dos nossos interesses. Eu tive a oportunidade até de estar numa oficina em grupo na semana passada, que você escrevia uma camisa, coisas sobre você. E eu coloquei lá minha profissão, eu coloquei várias coisas que é do mundo exterior. E eu vi, por exemplo, homens que estavam participando, colocando, eu gosto de viajar, eu gosto de vinho, eu gosto de cozinhar. E eu falei, meu Deus, eu também gosto de tudo isso. E por que que eu esqueci? Então, eu sou muitas. Eu sou advogada, hoje eu tenho o privilégio de estar vereadora. Na minha advocacia e na parte que eu estava estudando na minha faculdade, eu me envolvi muito com essa parte de violência doméstica, de proteção a minorias, contra a homofobia. Eu acho que é uma causa muito sensível, principalmente no nosso país, principalmente no nosso estado, um estado violento, um país violento, um país que assassina mulheres e que normaliza isso. Hoje eu estava no consultório de ginecologia, mulheres grávidas ali, e nós todas estávamos assistindo reportagens sobre feminicídio e achando aquilo ali normal. Então, imagine um lugar que você está ali, ó, mulheres grávidas pensando ali em gerar uma vida, uma coisa que poderia ser confortável, e ninguém estava achando aquilo ali absurdo, não. Então, num mundo como esse, eu sou também ativista, eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou feminista e sei do que eu estou falando. E sou como vocês, como as mulheres que trabalham no coletivo Dolores, uma mulher que resiste, que prefiro ser aquele incômodo numa sala do que fazer parte do silêncio perturbador que causa mais frustração, que causa mais constrangimento. Então eu prefiro ser aquela que fala assim, poxa, mas você não interrompeu ele, como eu fiz, inclusive, recentemente. Você não interrompeu ele, mas você agora está me interrompendo. Então, eu sou essa. E de todas as minhas camadas, de palestrante, de advogada, de vereadora, de ativista, eu sou comunicativa. Eu estou aqui para dividir com vocês minha opinião, minha experiência e também alguns questionamentos. Eu acho que hoje o tema que a gente traz ele é provocativo. A gente não vai sair daqui com uma conclusão. Eu acho que ninguém devia sair, na verdade, de um bate-papo como esse com conclusão nenhuma, mas com incômodos. Porque são os incômodos que fazem a nossa vida crescer. Todas as vezes que eu tive com você, Elane, você me trouxe esse incômodo. Então, que a gente seja isso, mulheres que incomodam as outras, no bom sentido, de fazer florescer aquilo ali, algo às vezes que, uma força que às vezes estava adormecida, essa resistência que às vezes estava ali no comodismo. Então, eu sou essa, Lígia Costa Rosa. me fale um pouco sobre o incômodo do tema que nós vamos trazer hoje. Nossa, mulheres invisíveis. Vamos para o tema Mulheres Invisíveis. Violência
justiça e políticas públicas que transformam realidades. O tema ele é grande e ele é complexo. E eu gostei do primeiro, Mulheres Invisíveis. E no caminho para cá, meu noivo estava me trazendo e ele perguntou o tema, eu falei para ele. Aí ele, como assim? O que é ser uma mulher invisível? E eu falei, todas as mulheres são invisíveis, Alan. E ele, ai meu Deus, eu já ia mudar a live na mesma hora, não entendi nada do que você está falando. Eu falei, Alan, todas as mulheres são invisíveis. Olha o que ele me respondeu. Você vai me dizer que Virgínia é invisível? Que Dilma Rousseff já foi presidente, era invisível? Eu falei, era. Era. Sabe por quê? Olha como você resumiu as duas. A um cargo, a uma função. E não como uma Eu mulher. falo, existem vários tipos de invisibilidade e várias formas de invisibilizar alguém. E aí é o desdobramento do tema. Todas essas formas são violências. Então, toda vez que a gente fala de tornar uma mulher invisível, não quer dizer que ela não saiu uma capa de revista, não quer dizer que ela não é o chefe de uma empresa, não quer dizer que ela não ocupe uma função de poder. É lógico que aquelas mulheres mais vulneráveis, que são ali dependentes financeiramente, que não têm o seu trabalho, que às vezes são mães de muitos filhos, então aquilo ali ocupa a sua energia, a invisibilidade dela é mais preto no branco. Você olha e você fala, não, essa mulher é invisível. Ela não tem acesso à saúde, ela não tem acesso à educação, ela não tem acesso à assistência social, e essa é uma invisibilidade muito clara, uma violência muito clara, inclusive uma violência institucional. Então, essa invisibilidade, eu acho que é aquela que mais nos assusta, principalmente enquanto Estado. A gente precisa olhar. Mas existem outras invisibilidades também, de mulheres que possuem certos privilégios, de mulheres que ocupam posições de poder e que só permanecem ou só ocupam essas posições porque começam a se transformar, a se masculinizar. Então, para hoje, eu estar como vereadora, não é todo tipo de roupa que eu uso. E eu tenho 27 anos, e eu esqueci de dizer isso no início. Eu sou uma jovem de 27 anos. Quais são as roupas que uma jovem de 27 anos usa? Ah, não, mas você é vereadora. Então você não pode. Você precisa ser mais séria. Você já não pode ter o cabelo dessa forma. Isso começa ali a invisibilizar, porque você começa a ser reduzida àquilo. Então, Virgínia, como a Alan inocentemente me provocou, ela é influenciadora, ela escolheu essa vida. Muitas pessoas falam isso da pessoa pública, né? Do artista, do cantor. Não, você escolheu essa vida, então você não. Todos os seus outros aspectos enquanto ser humano tornam invisível. E isso é violência. Isso é violência psicológica. Isso é violentar. Olha, eu gosto muito, sou uma grande apaixonada pela língua portuguesa e gosto que a gente analise o que é violência. É o ato de violar. O que é violar? Um potinho como esse, é tirar o lacre. Então eu vou e cutuco a sua alma e tiro o direito de você de ser outras coisas. Você ocupou um determinado espaço, ou escolheu ser dona de casa, ou escolheu determinada profissão, ou naquele dia escolheu sair de casa para determinado lugar e uma violência aconteceu com você, por exemplo, uma violência sexual, e você é resumida a isso. E você se torna invisível. Então, o primeiro incômodo, eu acho que a gente tem que trazer aqui é: não vamos partir do princípio que existe só um tipo de mulher, só um tipo de invisibilidade. Não somos ninguém para julgar que tipo de invisibilidade dói mais do que a outra, porque eu não tenho a história de Alane, eu não tenho uma história de Roy, eu não tenho uma história de Avical aqui.
Jamile. Não temos histórias diferentes e fomos invisibilizadas de formas diferentes. Aí eu chamo as mulheres para esse momento aqui agora, que vai ser muito importante para o decorrer da nossa conversa. Toda vez que a gente trouxer um tema desse, de violência, de visibilidade, a gente não pode olhar para a história do outro e falar assim: ah, mas eu já sofri muito mais do que isso. Ou a minha violência foi maior, a minha. Se a gente fizer isso, a gente está se separando, a gente está diminuindo e a gente está invisibilizando a outra. A gente está pegando o que fizeram com a gente, reproduzindo violência e tornando esse ciclo que só prejudica as próprias mulheres cada vez mais forte. Então, tenha um cuidado, que às vezes é uma pegadinha do ser humano de a gente estar ouvindo uma história e pensar, não, mas pelo amor de Deus, a mulher que não tem oportunidade de saúde, não tem oportunidade de se educar, ela é considerada invisível e Dilma Rousseff foi presidente, passou, né, por todos uma série de privilégios, foi militante, uma mulher muito resistente também. Aqui vamos jogar e deixar na portinha as crenças, os partidarismos, a gente está falando de histórias. A gente não vai calcular essas invisibilidades, porque, e Elane fala melhor do que eu, como psicóloga, quem somos nós para julgar o mental do outro, o poder que aquela invisibilidade, que aquela violência vai transformar na vida de uma outra pessoa? Cada pessoa vai ter um nível de resistência àquela dor, àquela violência, de um nível também de se transformar e de nascer depois daquilo. E é uma coisa que a gente precisa ter em mente em todo o tema que a gente vai trazer aqui hoje. Então, não existe mulher. Todas as mulheres, em algum momento, são invisibilizadas, sim. Muitas vezes por pessoas que as amam e que não sabem que estão ali reproduzindo isso. Então, você pode ser, ah, Lígia, mas eu tenho uma família estruturada, o meu marido me ama, o meu pai me amou, a minha mãe me amou. Você pode ser invisibilizada por eles. Quando numa roda de conversa, eu mesma já fui. Eu tenho um irmão advogado, mas ele não pratica, ele seguiu outra profissão. E eu, sendo a primeira advogada da família, o assunto na mesa era o objeto do meu TCC. Eu sou muito amada pela minha família, mas era diversas vezes silenciada porque todos os homens ali pareciam mais inteligentes e mais interessantes do que eu, que era especialista no assunto. E se você não fizer essa provocação, você começa a ser realmente silenciada. Você começa a ser invisibilizada. Por quê? Porque é normal. Porque a gente não está falando de coisa de 20 anos para cá. Nós estamos falando de gerações e gerações. E aquilo fica no subconsciente do ser humano mesmo. Então, é partir disso aí, que todas nós estamos sujeitas a sofrer invisibilidade e a reproduzir também. Então, a gente precisa se colocar, reconhecer quais vezes a gente já foi invisível e vigiar para que a gente não reproduza isso com outras mulheres. Isso é um exercício diário, são várias vezes ao longo do dia. Se você deixar, eu vou aqui. Para cada tema, eu trouxe duas perguntas para que a gente fosse discorrendo, tá? Sobre trajetória e motivação. Eu trouxe duas perguntas. A primeira pergunta é: o que te motivou a se tornar defensora das mulheres em situação de vulnerabilidade? E a segunda, como a sua vivência como advogada e vereadora influenciou sua atuação nessa causa? Você pode iniciar respondendo pela que você acha mais prudente, mais plausível. Assim, eu acho que as duas perguntas elas se complementam, né? Eu sempre tenho uma coisa de essência. Tem um quê de que não é muita escolha. Eu sinto pelo menos isso.
Eu sinto que eu fiz escolhas na minha vida, o curso, me tornar candidata ou não. Isso são escolhas. Mas tem outras coisas que não é muito escolher, é o jeito de ser. Então eu sempre fui inquieta e com um incômodo questionador. Eu sempre tive isso dentro de mim. Na escola, e em diversos momentos. E parecia, na minha história, e eu acredito muito nisso, na espiritualidade, me consideram, não tenho uma religião, apesar de ter estudado em colégio de freira, de padre, ser muito adepta, mas eu acredito que a espiritualidade, ela sempre me colocou ali de confronto com situações que ou eu descobria o que era essa violência, esse minimizar a mulher, ou eu me colocava de frente com isso, ou eu estaria violentando também. E isso vem da minha avó, que largou 7 filhos no Ceará para morar no Rio de Janeiro, fugida de violência doméstica, e só encontra os seus filhos quase 10 anos depois. Eu tenho 27 anos, então pense que isso era na época que só existia carta. Então, assim, eu não vivi isso. Minha mãe viveu isso, minha tia viveu isso, os irmãos dela viveram isso. Mas isso já traz uma marca, eu acredito. Quem acredita na espiritualidade vê isso. Então vem esse incômodo de que quando você sabe da sua história, você sabe que você é neta de uma violência e mesmo assim você perdoa aquele agressor, você perdoa porque existem laços familiares, tudo aquilo vira um incômodo em você, uma sementinha, para que com outras mulheres você não seja tão conivente. E nesse percurso, ainda de escola, eu me deparei em situações de bullying, é difícil, porque eu fujo muito dessas histórias por hoje ocupar numa posição de poder. Eu não gosto dessa vitimização que às vezes as pessoas acham que você está fazendo. Mas é legal contar. E eu me sinto aqui com você, eu me sinto à vontade para fazer isso. E dentro dessa questão de bullying, de não ser, de ser estudiosa demais, de ser ligada a artes demais, de às vezes ser incompreendida porque aquilo estava acontecendo com uma professora ou com uma colega e eu não ia compactuar com aquilo de jeito nenhum, aquilo foi crescendo. E a faculdade, eu acho que foi a minha virada de chave. Na faculdade, para você ter ideia, Lani, eu entrei na faculdade com 16 anos, bem novinha, né? Fiz 17 na faculdade, eu cortei logo meu cabelo, Joãozinho, assim, bem com máquina, porque eu queria me impor. E eu entrei na faculdade de Direito dizendo assim, eu vou mudar o sistema. Eu vou mudar o sistema. E é lógico que você vai encontrando barreiras. Você Muitas. vai sendo cada vez mais minimizada, silenciada. Então, é aquele professor que olha para você, olha, rebelde demais, lute, se acovarde ao sistema, desse jeito não vai funcionar. Mas eu fui aprendendo na faculdade, e aí comecei a me virar. Graças a Deus, eu tenho uma família estrutural muito boa, eu tive privilégios muito bons, mas esse incômodo meu me fez começar a trabalhar com mulheres vítimas de violência. E aí o incômodo só cresceu. Porque não tem como você voltar para casa no seu privilégio, você dormir com a sua cabeça normal. E tendo o maior exemplo de amor que é o meu pai, eu brindo e começo a me apresentar brindando a minha ancestralidade feminina, mas meu pai é aquele homem que ele foi, eu acho, um dos mais que me incentivaram no meu feminismo, apesar dele não reconhecer isso, por ele me amar sempre nessa independência. E mesmo sendo amada pelo meu pai, acolhida pelos meus irmãos e tendo uma família
Com 18 anos, eu, Lígia, cheia de privilégios, já conhecendo várias mulheres, fazendo discurso já, palestra sobre violência doméstica, sofro violência doméstica. Então, é difícil. E só vou perceber isso 3, 4 anos depois, que eu já saí daquele ciclo. E a primeira vez que eu falei sobre isso foi no ano passado, no ano retrasado, numa palestra que, inclusive, vai acontecer esse ano em Candeias de novo. Infelizmente, eu não vou poder participar, que é o Mulheres que Transformam. E a primeira vez que eu falei sobre aquilo, e quando eu saí, tinha uma psicóloga, tinha uma médica, a doutora Janete, elas falaram assim, foi a primeira vez que você falou, né? Você tinha se preparado? Eu falei, não. Mas chega um momento, e aí respondendo a sua pergunta, que ou você usa o que aconteceu com você, ou o que você viu acontecer com outras mulheres, como seu propósito de vida, ou nada mais vai te satisfazer. Você pode ter o carro do ano, você pode ocupar os espaços mais altos. Se a sua luta for outra, até outras lutas válidas, eu podia estar lutando contra a proteção dos animais, a favor da proteção dos animais, a favor do meio ambiente, eu também tenho todas essas lutas. Mas a minha principal tinha que ter sido algo da minha história. Algo que eu sei que a gente está aqui conversando, já fazem meia hora e tem alguma mulher chorando, implorando pela sua vida agora. Então a gente é pesado, é desconfortável, a gente embarga a voz para falar disso. E precisamos mesmo, mas não é porque é desconfortável que a gente não pode falar. Então, isso se tornou o meu principal motivador. Por mais desconfortável que seja, por mais complexo que seja, porque eu vi seu olhar quando eu contei isso, e eu recebo esse olhar bastante, mas não pode ser maior do que a minha vontade, porque isso não me torna menor ou me torna invisível, voltando para o nosso tema. O que aconteceu comigo, o que aconteceu com minha avó, o que aconteceu com amigas minhas, me torna mais capacitada para falar sobre isso. Me torna mais dona desse assunto do que qualquer outra pessoa. E uma coisa que eu falo muito, e faz parte dessa resposta, e complementando o tema, que é políticas públicas também, que transformam, não é só falar sobre isso. Lígia não pode ser uma mulher que viveu com isso, que usa sua história para poder ocupar um espaço, mesmo que eu não usei, eu não falo muito sobre isso, mas que usou aquilo ali como motivação e quando ela chega num espaço de poder, ela se acovarda. Então, não, a gente precisa mudar os ambientes que a gente chega, principalmente os espaços de poder, que é onde acontece as construções das políticas públicas. É onde a gente pensa. E o legislativo, onde hoje eu estou, mesmo sendo o legislativo municipal, ele é um passo assim primordial para isso. Porque tudo que passa, você precisa ver se aquilo ali está invisibilizando uma mulher. E você só consegue fazer esse questionamento se você tiver mulheres comprometidas com isso. Com toda certeza. E no dia a dia, numa simples votação ou num simples chegar e sentar no plenário, você percebe que é uma disruptura de alguns comportamentos. O falar, o gerar um incômodo apenas pela sua presença. E eu não estou falando de mim, eu estou falando de todas as mulheres que estão presentes ali. Servidoras, todo mundo, é toda uma equipe, todas as mulheres que estão ali representando e fazendo aquilo ali acontecer, elas são muito importantes, porque quando o bicho pega, por exemplo, eu tô lá na tribuna, a primeira vez que eu fui falar, eu tava super nervosa. O meu olhar de conforto foi outra mulher. Esqueça,
cabeça, tinha ali, tinha meu pai, tinha meu noivo. O meu olhar de conforto foi outra mulher. A gente busca o olhar ali ó, de só outra para entender, fazer a gente respirar e continuar. Então, esse é o meu propósito, essa é a minha motivação. Eu sei o quanto ainda tenho de estrada, porque essa invisibilidade causada pela violência física, pela violência sexual, é uma marca para a vida toda, é uma cicatriz que ela não para de doer, só que você escolhe, vai doer. Você escolhe se essa dor vai fazer você levantar para você fazer alguma coisa com ela, ou se você vai deixar essa dor tomar conta de você. Então, o propósito de falar desse tema, o propósito de ser um ativista, bater no peito e falar sou feminista, sim, é nesse sentido. É de outras pessoas podem ter motivos para dormir sem pensar nesse assunto. Eu não tenho um dia que acorde e vá dormir sem pensar nesse assunto. Deixa eu te falar uma coisa. O Instagram costuma, quando dá 1 hora do Sim, bate-papo, eles cancelarem a gente. Finalizar. Dando 1 hora, eles finalizando. Aí eu vou reiniciar, vou salvar essa e reinicio uma outra e aí você volta, tá? pronto. Bora lá. Vamos lá sobre violência e justiça. Temos mais 2 questões. Quais são os principais desafios enfrentados pela mulher vítima de violência ao buscar ajuda? E a segunda pergunta é: o sistema de justiça tem acolhido de forma adequada essas mulheres? E o que ainda precisa mudar? Respondendo a segunda pergunta primeiro, não. E eu acho que essa resposta precisa ser muito simples e que é não mesmo. Porque enquanto uma mulher morrer, enquanto uma mulher for no hospital com todos os sintomas que foi violentada e o médico aceitar que ela bateu com a cara na pia, ou que ela caiu na escada e o médico não encaminhar, o sistema não está funcionando. Eu não preciso ter um número alto e isso é uma coisa que me incomoda bastante. Enquanto advogada, enquanto militante, porque as pessoas, os números, eles são para assustar, para fazer você se contorcer, porque é necessário, mas eles não podem ser utilizados como no ano passado a gente teve 10% a mais. Então quer dizer que a gente não, a luta não está diminuindo, porque naquele mês do ano passado você teve um número maior e agora você teve um número menor. A questão é que aquele número menor foi mera coincidência, a gente precisa falar sobre isso. E isso são dados científicos. A gente só pode falar de melhora quando a gente tem décadas, quando a gente vê um sistema funcionando de forma equilibrada. A gente não pode ter um Estado que quase não violenta e outro que violenta demais além da conta, que é 90%. Isso você não está mudando estrutura nenhuma. O que acontece é que é como se fossem escolas. Você tem uma escola que um diretor é super comprometido, uma diretora maravilhosa, professoras maravilhosas. Então, aqueles alunos têm acesso à educação, eles conseguem passar no Enem. E você tem uma outra escola em que o servidor ele não está preparado, o da outra escola também não estava, só que você fica dependendo da capacidade, da essência das pessoas. E quando a gente fala de violência institucional, do dever do Estado, porque é dever do Estado, de garantir um sistema que funcione, porque olha a sua pergunta, ali já o sistema funciona? Não. Porque, primeiro, o sistema não é pensado por mulheres. Ponto. Não são mulheres que estão pensando o sistema penal e o sistema protetivo de outras mulheres hoje. E pelo sistema ser complexo, porque aí quando eu falo sistema, a gente não está falando só de judiciário, eu estou falando desde o De todo. atendimento médico, desde o policial, o judiciário também, e estou falando das mídias também, que tem um papel, a imprensa.
tem um papel importantíssimo nesse processo e, assim, toda vez é dada uma bola fora. Porque não adianta. A âncora faz um discurso revoltadíssimo com o feminicídio, mas está passando o rosto da vítima, o rosto da mulher. Geralmente uma mulher bonita, porque é para audiência isso, e a mulher tá com a roupa de festa, e aquilo ali, por mais que a âncora esteja dizendo que é um absurdo o feminicídio, porque somos contra a violência, porque vamos prender os culpados, mas pela foto da mulher bonita que está sendo exposta ali, porque ela já foi morta, ou ela já foi violentada, e a foto dela ainda está sendo exibida, não adianta o que a âncora está falando. A violência da imprensa está sendo feita ao colocar a foto dela ali. Então, o sistema todo ele não é pensado para proteger. Hoje, a gente não sente confiança em fazer uma denúncia. A gente não sente que a gente vai ser acolhida. É muito. E assim, sempre tem, e eu tenho certeza, e vamos tirar esse elefante branco daqui dessa sala. Tem alguém pensando, mas Lígia, tem mulher que faz denúncia falsa. Ô, gente, tem gente que denuncia homicídio falso também, roubo falso. Tem gente que faz tanta coisa falsa e nem por isso vocês estão pregando aí que o roubo não seja mais crime. Quantas pessoas, por exemplo, para fraudar seguro, inclusive eu tenho esses dados, eu posso trazer, mais pessoas fingem que os seus carros são roubados para fraudar seguro do que mais falsas denúncias de mulheres. Se fosse por essa lógica, então o roubo de carro, as seguradoras, elas iam lutar para que ninguém que tenha o carro efetivamente roubado tivesse direito mais ao seguro. Mas não. Aí vocês querem pegar um número, por exemplo, que é absurdamente maior, que são essas pessoas que cometem fraude. Quando a gente está falando de vida, de violência, de marcas na pele, de marcas psicológicas que vão perdurar, às vezes, ali por geração, porque aquela mulher não se trata, ela não recebe a ajuda psicológica necessária e ela acaba adoecendo seus filhos, ela acaba adoecendo a sua família, ela encontra uma outra pessoa e tenta ser feliz, mas adoece o casamento também. Então, é difícil a gente aceitar e dizer que esse sistema está melhorando, que esse sistema está evoluindo. Então, não acho que o sistema hoje funcione. E o que é que a gente poderia melhorar para a gente não ficar aqui também? Eu odeio ser essa pessoa que provoca, mas não traz soluções. A primeira coisa é olhar quem é que já está no sistema, quem são os servidores. Fazer uma análise cuidadosa, fazer capacitações que sejam de A a Z. A capacitação que estiver acontecendo no sul do país tem que ser a que está acontecendo no norte. Eu acredito que quando a gente fala de direitos humanos, a gente não pode ter uma política que seja estatal. A Bahia age de uma forma, Pernambuco vai agir de outra, São Paulo vai agir de outra. Não. Uma coisa primordial era ter uma política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher de forma unificada. Que a gente tivesse, entendeu? Que esse tema fosse, por exemplo, alvo da Polícia Federal. Entendeu? Que a gente tivesse uma união de todos os sistemas. O judiciário, porque tem o TJ, né, o Tribunal de Justiça da Bahia, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Na pauta de mulher, vamos criar uma diretriz prática e não diretriz só de princípio, porque diretrizes de princípio já existem. Tá lá, que não pode assediar, que não pode... Não tem tudo isso. Mas não tem dizendo como é que eu capacito um servidor. Como é que eu torno isso de A a Z. Então, precisa se pensar isso. E trabalhar com o que já se tem.
porque a gente já sabe o que funciona, porque existem cidades que já matam menos mulheres, que você já tem uma segurança, você já tem. Então você já sabe. Então você tem que pegar o que já está funcionando, qual foi a capacitação que foi dada, qual foi o tipo de fiscalização que aconteceu, quais são os tipos de carro utilizado nas rondas, e o Disque Denúncia de tal cidade A, ele funciona mais do que tal cidade B, por quê? A gente tem esse serviço hoje de inteligência disponível na polícia, disponível no judiciário também. Se gasta milhões no judiciário hoje e essas informações não são cruzadas. Então, para mim, é tornar o sistema mais acolhedor. Não adianta só fazer enquanto vereadora na minha cidade. A gente tenta, a gente faz, porque a gente também não quer ficar parado, porque nós entendemos que se a gente puder mudar a vida de uma mulher, a gente vai mudar. Mas o que precisa hoje para o sistema efetivamente dar aquele boom é uma uniformização. A gente vê isso, os países que matam, que não matam mulheres, que não violentam mulheres, são países em que você tem uma unificação. Então, eu sei o que fazer quando uma mulher ligar, dizendo que está sofrendo uma violência. Todo mundo na rua, as crianças na escola têm acesso àqueles tipos de sinal que a gente aqui está descobrindo outro dia na internet. Está viralizando agora e de uma forma até errada. Então, a gente precisa que esses procedimentos sejam tratados com mais seriedade e de forma uniforme, para que o sistema de fato funcione. Respondi a pergunta? Respondeu. A Nadia colocou, verdade. É muito difícil você, como vítima, ainda ter que responder questionamentos que justifiquem a violência. É um sistema muito cruel e machista. Eu acho um absurdo e eu falo por eu já ter vivido. E eu cheguei à delegacia para poder fazer uma das milhares de queixas, as quais foram registradas lá. E tinha um policial encostado no corredor. Quando você chega na delegacia, que você vai para a sala para prestar queixa, você passa por um corredorzinho. E aí o policial estava encostado, com o pé na parede, mexendo no celular, de cabeça baixa, e fez assim. Dos meus plantões, eu não lembro um que eu não tenha visto a senhora aqui. Aí riu. Aí eu olhei para ele e eu disse, talvez seja porque vocês não estão fazendo o trabalho da maneira que deveria ter sido feito. E aí ele falou para mim essa frase dessa maneira. E eu dentro da delegacia prestes a ser presa. Se a senhora tiver um homem de verdade na sua vida, ele não faria isso. Ele nem se atreveria. Eu disse, Disse, quem está aqui recebendo o meu dinheiro, o meu suor, o meu trabalho, que são os meus impostos, recebendo para fazer o trabalho que deveria ser feito, eu não precisaria estar aqui tantas vezes. Então, assim, e eu ainda disse mais, no término da frase, ainda coloquei para ele que eu não estava ali, buscando currículo para minha empresa. Infelizmente, nós, enquanto mulheres, sofremos todo tipo de violência, em todos os espaços. Todos, absolutamente todos. E o maior deles, é dentro dos nossos lares. E quando eu falo que o maior deles é dentro dos nossos lares, eu não falo em relação só a esposo, a namorado, a parceiro, não. Inicia-se com os nossos pais, inicia-se com os nossos irmãos. Elaine, é uma questão de que talvez eles estejam praticando a violência sem eles perceberem. A psicologia diz que aquele que um dia foi o violentado, o sonho dele é virar o que vai violentar. Aquele que um dia foi assediado, o sonho dele é virar o assediador. Então, nós precisamos, sim, abrir a boca, questionar, falar, brigar, reclamar, lutar e pôr um fim nesse ciclo vicioso de adoecimento absurdo contra nós enquanto mulheres. Eu postei algumas frasezinhas que eu gosto de postar muita coisa quando são outras mulheres que postam, principalmente páginas que falam sobre mulheres. E aí eu postei algumas frases. Manas precisam fortalecer manas precisam trabalhar a favor das manas.
Gostei muito de algumas frases, né? E aí uma moça, ela pegou e colocou assim, eu não concordo, nem todas. E ela trouxe a visão dela. Respeito, como estava lá no nosso bate-papo, eu disse para ela que eu respeitava todas as posições dela. Mas um dia eu pensei igual a ela. Hoje eu acredito, entendo, percebo que todos os comportamentos que todas as mulheres têm algo, alguma violência por trás. E nós hoje, do Coletivo Dolores, Lígia, enquanto mulher ativista, né, advogada, aquela pessoa que está ali lutando também para poder fazer uma desconstrução, nós estamos aqui para poder mostrar a todas as outras mulheres que da mesma forma que nós passamos pelo processo de violência, estamos transformando a nossa vida, estamos aqui para ajudá-las a transformar a vida delas também. Estamos aqui para ajudá-las a transformar a vida dela e transformar a vida de muitas outras, né? Porque eu acredito que esse verdadeiramente tem que ser o nosso papel. Porque não adianta a gente sentar na frente da televisão, eu sempre falo isso. Não adianta você sentar na frente da televisão para poder assistir um jornal, um jornal, um filme, uma novela, e você sentar aqui e você querer falar mal do jogador de futebol, você querer falar mal dos políticos que estão lá no Planalto, que Brasília você tem que jogar uma bomba para matar todo mundo, porque o mundo precisa mudar através de quem está na televisão. E você? O que é que você tem feito para mudar o seu mundo? O mundo ao seu redor, né? Eu sempre costumo dizer que você só vai saber de verdade quem você é quando você passar a se conhecer, quando você se olhar no espelho e se perguntar quem é você, você souber responder e aprender a te escutar. Ou sair aqui na porta da sua casa e perguntar aos vizinhos que moram ao seu lado, embaixo e em cima, quem é você. Eu sempre costumo dizer isso. Então, assim, a gente quer mudar o mundo? Lógico que nós queremos mudar o mundo, mas nós precisamos aprender a mudar o mundo começando por nós. Com certeza. E o que você falou, tem uma coisa que eu falo sempre. Gente, tem mulher, assim, na verdade, tem mulher, ser humano. Mas a gente tá falando aqui da pauta feminina. Tem mulher que vai testar. Que o jeitinho dela vai lhe incomodar. Que ela, ou então, você já foi essa mulher para outra pessoa. Pense nisso. Eu já fui um ser humano não tão evoluído assim, que com aquela outra amiguinha, rapaz, com ela eu não fui legal, não. E tudo bem que pra ela não vai saber que eu mudei, que eu melhorei, mas pra outra, eu não preciso ser igual. Sim, Então, naquele momento, naquele processo de amadurecimento, você não estava pronta, você acabou reproduzindo uma violência, você acabou sendo conivente com aquilo ali. Com a próxima, você tem todos os dias a chance de fazer parte de romper desse processo de ruptura da violência, da invisibilidade de mulheres. Todos os dias, em todos os atos, com as pessoas que estão dentro do seu lar, no trabalho. Então é uma escolha. Não dá pra gente falar assim, ah, mas é porque aquela fulaninha eu não suporto. Pronto, mas não vão ser todos, você não precisa lidar com ela. Lide com outra, ajude outra. Então, eu gosto muito de falar isso porque é normal. Nós, como seres humanos, temos limitação, né? graças a Deus por isso. Já pensou se nós fôssemos ilimitados? Tá repreendido. Miranda coloca que ainda tem a questão que a lei só age se chegar na hora da violência. Eu tenho um negócio em relação a isso, Miranda, que você nem imagina. Eu acho que vai cair, né? Eu tava olhando aqui o horário. O Calma, horário, bora seguindo, bora seguindo. Se ela for cair, a gente retorna daqui a retorno. pouco. É, Sobre. essa questão, né, que a lei só age na hora da violência. Que, na Sim, verdade, na lei mesmo não é assim. Porque a lei, a gente gosta de falar de violência, que é violência física ou violência sexual. sim, Mas a lei, ela abrange a violência psicológica. Então, são aqueles sinais, já é a chantagem, é a violência patrimonial, que é, né, ter o controle das suas finanças, ou fazer chantagem financeira. Então, a questão, eu reformularia, não é que a lei só age, é que só vira notícia, só incomoda ao ponto de ninguém conseguir fechar os olhos quando morre.
é aí. Porque às vezes até quando apanha, ainda um monte de não tá incomodando o suficiente. Várias pessoas conseguem fechar os olhos. E ainda tem pessoas que conseguem arrumar justificativa para explicar o porquê que ela apanhou, tá? Ainda tem isso, infelizmente. E até Mas, as fora toda... narrativas que incomodam, e aí é onde a gente fala, né, de novo, do tema Mulheres Invisíveis, até as narrativas que incomodam, que passam na televisão, que viram campanha, que as pessoas colocam camisa, justiça por mulher fulana de tal, percebam quem são essas mulheres. De onde, a cor da pele dessas mulheres, os de onde privilégios elas dessas vieram. mulheres, de onde elas vieram, se essas mulheres são mães, se não. Então, até isso, até essas mulheres que naquele momento se tornaram visíveis, aquilo ali é uma invisibilidade de não sei quantas outras, milhões de outras, milhares, que por não ter a mesma cor de pele, por não ter a mesma condição social, essas podem apanhar. Essas podem ser violentadas, essas podem morrer. Essas não merecem justiça por fulana de tal. Infelizmente, não. São invisibilizadas. Sobre políticas públicas. Que políticas públicas você acredita serem mais urgentes para proteger essas mulheres? E É, como garantir, e como garantir que essas ações saiam do papel e cheguem realmente à vida dessas mulheres? perfeito. Assim, as políticas públicas necessárias são políticas públicas que promovam escuta. Toda política pública, por mais bem intencionada que ela for, mas que ela leve de um espaço de vai ter palestrinha e o servidor vai ficar sentado ouvindo, ou vai ser aquela dinâmica de receber a informação ou receber uma imposição, ela não vai funcionar. Então, políticas públicas precisam ser de escuta, de troca, seja com a comunidade, seja com os servidores. Então, eu acredito muito nesse formato de você trazer espaço de diálogo para dentro das escolas, para dentro dos equipamentos sociais, os CREAS, os CRAs, para dentro das delegacias, porque o espaço de escuta ele não é uma imposição. Então, quem tem seu preconceito, quem tem sua mente fechada, ele já se torna até um pouco mais maleável. E ele provoca, Elane, psicóloga, vai concordar comigo, ele provoca no ser humano aquele incômodo. Não, é um espaço de escuta, eu tenho aqui que manter uma linha, eu estou aqui pela minha profissão, eu tenho uma obrigação com a minha comunidade. Então, o acesso àquele ser humano para ele se desprender, às vezes, de uma crença que está encegueirando ele em relação àquela violência, o acesso ele é mais fácil. Então, eu acredito que políticas públicas que estimulem diálogos. Esse é um ponto. Só que a gente não pode parar por aí. Então, políticas públicas habitacionais, para mim, é um ponto muito chave. Quando a gente fala de violência, de vulnerabilidade, a gente está falando de vulnerabilidade econômica, de mulher, e a gente está falando de violência dentro de seus lares. Então, políticas públicas habitacionais, eu acho que é um outro ponto chave, porque não adianta. Você tem que ter os passos. Você foi na comunidade, você foi na igreja, você foi na escola, você provocou o diálogo, provocou a troca de saber, a mulher foi e denunciou. Como é que você tira ela agora de casa? Então você tem que ter, o Brasil precisa ter, a nossa cidade precisa ter, o nosso estado precisa ter política habitacional muito forte. As pessoas não podem não ter para onde ir. Não. Aí, um projeto de lei para vocês. Projeto de lei não pode ser. E aí eu gosto de fazer até essa diferenciação. Por quê? Porque a gente não pode criar projeto de lei que crie custo para o executivo. Você só pode indicar. E como eu costumo dizer, eu não sou uma vereadora de muitas indicações. Eu sou uma vereadora de indicações que eu acredito que vão sair do papel. Então, hoje, o que eu tenho feito é o seguinte: no nosso município,
município, eu tenho participado e acompanhado de editais como o do Minha Casa Minha Vida, para que o município não perca esses prazos do governo federal. E tem alguns projetos também do próprio governo federal que ele vem. O município não precisa licitar, não precisa fazer nada. O governo federal vem numa área instalada, numa área do município, e ele faz com recursos federais. Ele vem, ele faz, a obra é toda dele, o município só dá o terreno. Então, eu tenho focado, enquanto vereadora, nesse tipo de iniciativa. Por quê? Porque tudo que é via ministério, via governo federal, ele acaba sendo mais célere, porque é um padrão no Brasil todo. Então, você não fica ali preso a uma secretaria, a um determinado gestor ou uma empresa menor. Mas a gente, enquanto vereador, pode fazer indicação para o executivo vir realizar. Então, e é uma coisa, inclusive, que a nossa cidade precisa bastante, porque a última vez que nós tivemos política habitacional foi com a ex-prefeita Rilza, e que tirou o pessoal de Dom João e foi para o condomínio João Falcão, que o pessoal chama de Cascavel, Uhum. carinhosamente. Então, quando a gente fala de políticas públicas, eu falei de escuta, depois eu falei de políticas públicas habitacionais. Acredito muito também nas políticas públicas de capacitação. A gente Uhum. tem inúmeros benefícios sociais, tanto no âmbito federal quanto no âmbito municipal. E eu sinto falta da capacitação. Eu sou uma grande defensora do Bolsa Família. Eu acho que é um projeto que deve ser venerado, que tem a fama que tem, inclusive mundialmente, de forma muito justa. Mas eu sinto falta da capacitação dessas mulheres, de um trabalho dentro dessa política habitacional de saída, de criar oportunidades de saída. Eu acho que isso é importante, de criar escolha. Eu acho que a verdadeira liberdade para uma mulher não é ter dinheiro. A verdadeira liberdade é poder escolher com o que quer trabalhar, com o que quer fazer, se quer trabalhar ou não, se de repente eu quero ser dona de casa mesmo, mas esse poder de escolha e não você ficar refém de uma situação imposta pelo Estado. Olha, o que você merece é isso, é X, é pago em tal data, e eu não te tiro desse ciclo vicioso. Então, eu escolheria esses 3 pontos. Políticas públicas que são interligadas, que promovem escuta, que, por consequência, acolhem nas habitações, então, políticas habitacionais. E, em terceiro ponto, políticas de capacitação. A mulher, mais do que qualquer, ela é empreendedora. Ela empreende no seu acordar, ela empreende na educação dos seus filhos, ela empreende na igreja, ela empreende no terreiro, ela empreende na comunidade, ela já é empreendedora, independente se ela tem o seu próprio negócio. Eu acho que toda mulher tem isso dentro de si. Então, nas escolas, isso já deveria ter sido trabalhado. Acho que nos benefícios sociais também, a gente precisa desse estímulo a mais. Vamos lá para finalizar as perguntas. Sua cara tá ótima, Elaine. Você tá digerindo as informações, é? Ela me olha assim. Estou digerindo as informações. Que o nosso momento era mais você me ouvir, Ah, né? Hoje a gente trocou o papel. Sobre o empoderamento e futuro, né? O que é empoderar? Eu vou agora, são 2 perguntas, como todos os outros, porém nesse aqui eu vou fazer um por vez. O que é empoderar uma mulher para você na prática? acho até que eu já respondi. Empoderar. Vamos de novo, que eu sou uma apaixonada pela língua portuguesa. Empoderar. Ato de dar poder a alguém ou de tomar esse poder para si. Para mim, poder é poder escolher.
Não existe poder sem escolha. Não adianta eu ser eleita vereadora, deputada, ser presidente da República, se eu não posso escolher. Se eu estiver refém do sistema, acabou. Não sou mais uma mulher empoderada. Então, empoderar é poder escolher, é poder fazer com que outras mulheres possam escolher também. Olha, Sandrinha entrou aqui agora e colocou duas ferramentas. A vereadora Sandrinha. Vamos lá. Que mensagem você deixaria para mulheres que hoje se sentem sem voz ou sem saída? Sandrinha, minha querida, seja muito bem-vinda. Até Pode digerir aí um pouquinho. lá, respire, beba uma água e volte. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora, tá? Verdade. Muito, muito, muito feliz. A live está sendo uma delícia. Então, uma mensagem para as mulheres. Repita aí. Que mensagem você deixaria para mulheres que hoje se sentem sem voz e sem saída? Uma frase. Você não está sozinha. Todas essas duas mulheres aqui e essas outras que tiveram essa coragem de vir participar, de colocar o seu comentário nos encorajando. Todas nós já estivemos ou até estamos, só que em outro momento que não agora, nos sentindo sem voz e sem saída. Hoje eu estou aqui falando de empoderamento, falando de políticas públicas que eu acredito, levantando essa bandeira. E amanhã eu me encontro numa situação X de que a minha invisibilidade contra mulher, a minha trajetória, a trajetória de outras mulheres me deixam sem voz naquele momento. Quantas vezes a gente não chega em casa na hora do banho e fala: ah, não, aquela pessoa me disse isso e na hora eu não consegui responder. Eu queria voltar lá agora para poder falar que não é assim, que isso não tá certo. Eu queria ter defendido. Não se martirize por conta disso. E coloque uma coisa na cabeça de vocês. Vocês não estão sozinhas. Existe uma coisa que não é sangue, que não é igual na trajetória, que não tem a ver com cor de pele, nem com classe econômica, mas que nos une, que é o fato de ser mulher. O fato de ser mulher nos une em maneiras, em camadas tão profundas de violência, de invisibilidade, que a gente pode transformar. É algo tão poderoso enquanto agressão, que pode se tornar também algo poderoso enquanto união, enquanto transformação, enquanto ressurgimento e reescrever histórias. Então, a minha mensagem para vocês é: vocês não estão sozinhas, não são as primeiras a se sentirem sem vozes, não são as primeiras a se sentirem sem saída, mas vocês podem fazer parte do processo de serem as últimas. Vocês decidirão com o silêncio ou com a voz de vocês se outras mulheres vão se sentir sozinhas, sem voz e sem saída. Então, isso aí vai caber a vocês. Querida, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Pedir para que você faça as suas considerações finais. Poxa, Por Elane, favor. muito obrigada. Para mim foi uma delícia, foi de grande. Eu aprendi muito. Eu aprendi nesse espaço que eu pude falar, que eu pude compartilhar. Eu acredito que a gente plantou mais uma sementinha hoje. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é muito importante. Eu não consideraria diminuir ou tirar o mérito disso em segundo nenhum.
o que a gente está fazendo é resistência, sim. Eu acho que, mas por que vocês estão só falando? Não, falar é importante, ocupar esses espaços é importante. Se não for a gente fazendo uma live sobre um assunto importante, vai ser mais um fazendo um live, dançando e ganhando dinheiro na internet, divulgando jogo de azar. Então, se não for a gente se posicionando, falando o que incomoda, outro que tem uma coisa que não é tão interessante ou preconceituosa ou que fere alguém, tem coragem. Então, tem uma frase que eu levo muito comigo que é isso: pessoas boas não podem ter medo, porque senão pessoas ruins terão a coragem que você não teve. Nós não podemos nos dar o direito de nos acovardar, porque senão a gente acovarda uma legião de mulheres depois da gente. Então, para mim, foi um privilégio. Contem comigo, Projeto Coletivo Dolores. Quero conhecer. Em breve, eu tenho certeza que vocês terão uma sede, que isso aqui pode virar um podcast. E já vou separar algumas peças para o bazar, viu? O Coletivo Dolores está aqui imensamente feliz, ó, fazendo festa. Querida, deixa eu te falar. Eu estou imensamente feliz por você ter aceitado o convite. Boquiaberta com a aula. E eu sei que foi tão importante para você falar quanto para nós escutarmos. E de verdade, eu acredito que foi plantada uma sementinha no coração de todos que estiveram aqui desde o início. E será plantada no coração de todos que ainda irão assistir. Quero te dizer que essa foi a primeira de muitos outros encontros que nós teremos. Segunda live nossa, né? Nossa segunda live. Quero te dizer que eu te acho sensacional. Gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito da sua maneira de agir e de ver o mundo, tá? Nós teremos outros momentos, iremos trazer outros temas. Eu tenho uns temas malucos assim como esse. Aí eu pergunto à pessoa, eu posso te ofertar um tema? Pode. Aí quando, Elane, é muito complexo. Eu digo, vou encontrar alguém maluco igual a mim para poder aceitar. E graças a Deus eu achei. E eu amei, literalmente. Em gênero, números e graus, você trouxe um pedacinho de cada uma de nós, mulheres, em cada, em cada trecho de frase, de palavra, de tudo que foi discorrido aqui hoje. Nós somos invisibilizadas, sim. Nós sofremos, sim. Às vezes nós somos deixadas de escanteio porque somos vistas como as incapazes, ou as que falam demais, ou as que vão criar problemas. Mas, na verdade, o nosso papel é outro. Nosso papel não é esse. E, infelizmente, ainda somos vistas assim por outras mulheres. Sim. Quando elas estão em espaço de poder e acham que são mais ou que são melhores do que nós que estamos um pouquinho de cá, mas que a nossa visão é diferente. Por termos uma visão diferente, se a gente se coloca na posição, nós somos vistas dessa forma e somos colocadas dessa maneira. E a gente precisa ocupar, sim, o nosso espaço no mundo, independente do que o outro e do que as outras vão achar ou vão pensar. A nossa rainha Jaime, ela está em uma reunião, por esse motivo ela não entrou ainda. Ela sempre fala que nós, enquanto mulheres, a gente precisa aprender a passar pela porta e segurar a porta para que outras mulheres possam passar. E é isso que eu, Elane, tenho feito a minha vida inteira, desde quando eu me conheci enquanto a Elane que hoje eu sou. Quando eu era invisibilizada a todo tempo, não. Mas depois, quando eu decidi que a partir de hoje eu vou me pintar de verde e amarelo, preto, laranja, a cor de abóbora, porque todos precisam me ver, me ouvir, saber quem sou e o que sou e o para que eu vim, né? Aí eu não aceito mais esses espaços de invisibilidade. Não. Outras mulheres, elas precisam entender que se eu conseguir, elas conseguem. Se eu posso, elas podem. Se eu fui, elas também vão. E todos os passos que um dia eu dei para chegar onde eu estou hoje, a porta está aberta, porque o meu pé está ali segurando. Para quem está vindo atrás de mim possa passar. Porque eu tive mulheres que fizeram isso por mim. Chegaram antes de mim e seguraram a porta para que eu pudesse entrar. Tá? Deixa eu ler aqui, porque tem zilhões de comentários chegando aqui agora. Peraí. Amei esse tema. A Nadil falando. O Instagram tá bugando aqui para poder tentar ler, viu?
É, eu não tô conseguindo olhar também. Peraí, amei esse tema. Aí vem aqui, Lívia é maravilhosa. Por mais... Lívia? Lígia, Lívia é maravilhosa. Por mais mulheres e profissionais como você. E que possamos empoderar outras mulheres, apoiar e não julgar. Que nos analise cada vez mais para não termos atitudes machistas também. Ana Dilkin escreveu. Eu concordo plenamente, minha amiga, em tudo que você colocou aí nesse textinho. Coletivo Dolores, boa noite. Meninas Elane, saudações, saudades de você. Ai, Vânia, quanto tempo, Vânia, não te vejo aqui no posto, viu? Saudade de você, minha psicóloga. Um dia desse eu vou aí visitar vocês. Lúcio deu boa noite, Vânia deu boa noite a Lígia. Câmara, Câmara Vela, é assim que está escrito. Vereadora e nossa criança, não. Deveria ter uma política nas escolas para conscientização e construção sobre o problema. Vereadora e nossas crianças. Não deveria ter uma política nas escolas para conscientização e instrução sobre o problema? Responda, vereadora. com certeza, foi o que eu falei, políticas públicas de escuta. Quando a gente fala disso, a gente fala de A a Z. A gente não pode escolher. Eu vou falar de violência só na escola, eu vou falar só com mulheres que já foram violentadas. Não. Se a gente está falando de mudar o sistema, a gente está falando de, nos hospitais, a gente precisa ter, porque muitas mulheres vão chegar lá. Tem mulher que nem sabe que foi violentada. Não é que ela não quis denunciar, não, ela não entendeu. Então, ela só vai entender isso anos depois. Então, no hospital precisa ter, passando aquelas propagandas institucionais, precisa ter o cartaz, precisa ter a conscientização, na unidade de saúde da família, no CRAS, nas escolas. As crianças precisam crescer ouvindo isso. Então, é realmente de A a Z. Eu acho importante também, Lígia, aquelas palestras que são dadas, aqueles momentos de bate-papo na sala de espera, né? Eu acho importantíssimo. Eu sempre fazia, quando eu trabalhava aí no CAIP, eu sempre fazia com as pacientes, quando eu estava esperando para serem atendidas por outros profissionais, que às vezes estava muito lotado e demorava um pouquinho, e aí eu sempre fazia esses momentos de bate-papo, para que o tempo passasse um pouco mais rápido e para que tivéssemos um pouco mais de informação. E aí fazia com que elas voltassem, iam para ser atendidas por um profissional, mas voltavam para ser atendidas pela psicóloga. E isso é importante, porque ali naquele momento elas se descobrem. Uma senhora teve uma crise de choro e nessa crise de choro ela começou a dizer: eu fui violentada a minha vida toda. E aí ela começou a contar o ciclo de violência que ela viveu o tempo todo com o esposo. E depois do ciclo de violência do esposo, ela começou a contar o ciclo de violência que ela começou a viver com o filho. Então, assim, ela entendeu que ela vivia esse ciclo de violência depois daquele momento ali do bate-papo. Exatamente. E eu acho esses momentos importantes e nem sempre acontecem. Nem sempre nós temos profissionais dispostos a fazer isso. Porque Boa noite. essa violência é a mais cruel, né? Porque está dentro do nosso seio. Então, quando é um estranho, a violência ela tá mais nítida, a agressão ela tá mais nítida. Mas quando existe o laço sanguíneo, é exatamente muito complexo. Então, você não pode achar que por conta de uma palestra, uma conversa, olha que já faz muita diferença, mas precisa ser um processo diário de construção. Que na realidade é uma desconstrução para reconstruir, né? Exatamente. Leide colocou boa noite, que venha mais mulheres como essas, como nós. Concordo, Leide. A unidade de saúde. O quê? A unidade de saúde precisa melhorar aqui no CAIP. Vai melhorar. Precisa Se preocupe com isso, não, que muito. vai melhorar. Vai melhorar. Vocês foram super necessárias, mulheres. Incríveis e especiais. Ô, Fabi, obrigada. Todas nós somos. Nós somos porque vocês são. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora, a todas vocês que entraram, que participaram, que deixaram a mensagenzinha, que fizeram questionamentos. Eu quero agradecer a todas vocês que ainda irão entrar, que vão assistir. Deixem seus comentários lá.
né? Deixe seus questionamentos. Nós iremos entrar depois. A gente vai responder pergunta por pergunta. Nós iremos fazer, se for possível, um outro bate-papo ali só na parte Sim. dos comentários. A gente faz sem problema nenhum. Mas deixem suas perguntas, deixem seus questionamentos. Quero dizer para vocês que o Coletivo Dolores está aqui de braços abertos para todas as mulheres. O que vocês precisarem e necessitarem é só chamar no Coletivo Dolores, ali no privadinho, que a gente conversa, a gente tenta resolver as coisas da melhor forma, da melhor maneira. Falar mais uma vez que nós temos um grupo para mulheres que sofrem todo e qualquer tipo de violência. Necessitando, é só chamar no privado, que a gente passa o contato e vocês entram. Tá bom? Lígia, minha princesa, quero dizer que foi um prazer lhe ter aqui. Prazer Eu todo espero meu. tê-la muitas outras vezes, tá? Você é sensacional. Vou colocar lá para poder ir para sua pasta, tá bom? Certo. Para que todos os seus seguidores possam assistir também, fazer os comentários deles. Tá bom? Estou à disposição. Colocou. Meu número está à disposição. Só entrar aqui nas minhas redes sociais, o número do gabinete. Nós também somos no portal de denúncia e de acolhimento. Então, estamos juntas e vamos juntas. Um beijo. Que maravilha. Carol colocou aqui, Coletivo Dolores quebrando paradigmas e trazendo temas relevantes. A gente precisa, minha filha, sair quebrando todos. Todos que tiverem a possibilidade de a gente quebrar, não se preocupe, ninguém está aqui para quebrar. Beijo. Vocês são maravilhosas e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.